Nos unirmos os nossos corações, reunirmos as nossas almas, reunirmos os nossos corpos, os poucos que estão aqui presentes e os muitos que estão nos acompanhando pela internet, para continuarmos o estudo do Evangelho de acordo com Marcos. Hoje à noite nós chegamos no 4º capítulo, 26º ao 29º versículo. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Você que está em casa pode acompanhar com a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta. É muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia, olhando o texto, interessado naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 em diante, diz assim a palavra santa do Senhor: Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Pai querido, nos instrui, Pai, nos usa como semeadores da palavra, em nome de Jesus, amém. Esta parábola que acabamos de ler, trata do período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus a este mundo. Jesus veio a esse mundo, na primeira vez, para estartar o reino, para começar o reino. E esse texto que nós lemos fala sobre o crescimento misterioso deste reino, o reino de Deus. Mas o que é exatamente o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera ou local onde Deus domina. Quando Jesus veio a este mundo, ele inaugurou, como acabamos de dizer, ele inaugurou o reino de Deus, como vemos em Mateus 12, 28. Mateus 12, 28, disse Jesus: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Então, Jesus veio para inaugurar, para começar o reino de Deus. Todavia, o reino só será completamente implementado na segunda vinda de Cristo, como lemos em Apocalipse 11, 15, parte B, Apocalipse 11, 15, parte final do versículo 15. Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, nós vivemos nesta era aquilo que os teólogos chamam do já e ainda não. Do período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o reino de Deus se manifesta principalmente no interior do coração dos crentes, como nós vemos em Lucas 17, 20. Olha o que Jesus diz em Lucas 17, 20. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está no interior dos vossos corações. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a reinar nos nossos corações. O Rei reina no coração do súdito, transformando nossas vidas conforme os valores do reino de Deus. O reino de Deus hoje está instalado no coração dos súditos. Recapitulando, Jesus veio inaugurar o reino, começou o reino, instalou e está instalando no coração de muitas pessoas, e finalmente o reino de Deus se consumará
quando Jesus voltar outra vez. O nosso texto, Marcos 4, 26 e 27, descreve o avanço do reino de Deus através de uma comparação com o crescimento de sementes. Olha aí o que diz o texto, volta lá para Marcos 4, 26 e 27. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Vemos aqui que Jesus descreve a comparação com o agricultor que está semeando sementes. A semente representa a pregação da palavra, como vemos no contexto em Marcos 4,14, você lê o 26, lance os olhos para o 14. Olha aí o que diz Marcos 4,14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. É justamente a pregação da palavra que faz com que o reino cresça, que o reino avança. Nos chama a atenção o fato que o reino cresce sem que o pregador saiba de que forma ele cresce. Um mistério. Além do pregador não entender de que maneira se dá o crescimento, o pregador também não interfere diretamente nesse crescimento. Como lemos no texto, quer o pregador durma, quer ele se levante, a semente cresce. Embora o pregador, e eu estou inserindo a palavra pregador para ficar explícito, embora o pregador não saiba como, esse misterioso crescimento do reino de Deus nos lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos em João 3 em diante. Uma forma um tanto obscura e de difícil entendimento, as coisas que Jesus diz a Nicodemos, quando ele fala, por exemplo, falando sobre o desdobrar, o avanço do reino de Deus, o nascer de novo, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus, palavras de Jesus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não. Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito e da água. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E olha esse mistério: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Há um mistério aqui, o mistério do reino. A maneira como o Espírito faz com que o reino cresça através do novo nascimento é um mistério. Não podemos entender, muito menos fazer acontecer. Esse ponto é enfatizado no verso seguinte, Marcos 4, 28. Olha aí o 28. Marcos 4, 28. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Salta aos nossos olhos, no versículo 28, as palavras por si própria. A terra por si própria produz o grão. A expressão por si própria é do grego autómatos, de onde vem a palavra portuguesa automático. Uma transliteração desta expressão aqui seria mais ou menos o seguinte: a terra automaticamente produz o grão. E também é interessante notar que quando a língua grega quer enfatizar alguma coisa, ela coloca essa. Aqui não está no começo, mas se eu fosse colocar como está em grego está: automaticamente a terra produz o grão. O autômatos vem na frente. Ou seja, não há uma causa visível
para o crescimento do reino deste mundo, como temos repetido, é um mistério. Deus está fazendo com que o seu reino cresça nos nossos corações e também no mundo, a igreja se espalhando pelo mundo de uma maneira misteriosa. Uma outra coisa que salta aos olhos neste texto é que o crescimento é necessariamente gradativo. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio. Como regra geral, o crente matura lentamente. O crente que recebe o reino de Deus no seu coração, ele não se torna maduro da noite para o dia. Primeiro, depois, então. Há uma sequência, há uma gradualidade, tanto a nível pessoal, como também o crescimento do reino da igreja neste mundo. A igreja invisível cresce paulatinamente. A ênfase geral é que o próprio Deus concede o crescimento. Deus regenera o pecador e faz com que esse pecador então avance gradualmente. O evangelista ou o pregador não tem poder para regenerar ninguém, nem para fazer uma pessoa crescer à semelhança de Cristo. O crescimento do reino de Deus não depende do homem. A igreja corintiana havia errado, pensando demasiadamente em pessoas, em Paulo, em Pedro, em Apolo ou qualquer outro pregador. Pensavam que eles fossem grandes coisas. Esta é a razão de Paulo dizer em 1 Coríntios 3, 5 a 7, afinal de contas, quem é Apolo, diz ele. 1 Coríntios 3, 5 a 7, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Que lição preciosa nós podemos tirar desta reflexão. Uma paráfrase de Paulo poderíamos fazer nos seguintes moldes: quem é Hernande Dias Lopes? Quem é Augusto Nicodemos? Quem é o pastor Paulo Júnior? Quem é o pastor Raik? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, segundo o ministério que o Senhor atribuiu a cada um deles. O Senhor deu um ministério para o Hernande Dias Lopes e deu outro para o pastor Raik, mas são apenas servos do Senhor, nada mais do que isso. Um planta, outro rega, mas é Deus quem faz crescer, de modo que nem Augusto Nicodemos, nem o Paulo Júnior são coisa alguma, muito menos o Raik, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. Amém, meus irmãos? Mas aí então, pastor Raik, se é verdade isso, então não interessa pregar o evangelho? Se é Deus que faz de uma maneira misteriosa, é Deus que converte, é Deus que faz crescer, é Deus que move a igreja, não importa então? Claro que importa, é claro que é importante o trabalho humano, não é o que lemos em Romanos 10, 14, 15, como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vemos aqui a suma importância do papel do pregador. É importante sim o papel do mensageiro do reino, como é importante o seu papel. Ainda há pouco, alguns momentos atrás, neste culto, nós falamos da importância de você ofertar uma mensagem de amor.
ao invés de você mandar uma nota sobre piada ou time de futebol, o que quer que seja, por mais importante que isso seja para ti, mas é muito mais importante você mandar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo. Essa é a palavra do pregador, uma mensagem do Evangelho, aproveitando os tempos em que vivemos. Então é importante o seu e o meu papel. Mesmo assim, o mistério do novo nascimento e do crescimento do reino de Deus somente acontece quando Deus age através do seu Espírito. Quando olhamos outra vez para o versículo 28, Marcos 4, 28, lemos que a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Além do crescimento ser gradual, como já falamos acima, estas palavras apontam para uma determinada ordem: primeiro, depois, então. De forma geral, o ministério de Jesus primeiro inaugurou o reino, depois, nos séculos seguintes, o reino vem crescendo, a igreja vem desenvolvendo, e então, no tempo de Deus, o reino atingirá o seu máximo crescimento e a sua conclusão. Isso aí oferecendo um panorama geral do crescimento do reino de Deus. O processo que Jesus inaugurou culminará numa grande colheita. Se você é como eu, talvez deve estar se perguntando: mas pastor Raik, mais de 2000 anos se passaram, parece que a igreja de Jesus tem oscilado tanto. Há momentos na história que ela avança, há outros momentos que ela diminui, há momentos que a igreja parece que está em fogo do reavivamento, e há momentos que ela quase se extingue. Que coisa mais confusa, que coisa mais lenta, você pode estar pensando. Que coisa mais lenta. Porém, nós devemos lembrar o que o Novo Testamento nos ensina em Tiago 5, 7 a 8. Tiago 5, 7 a 8. Essa suposta lentidão do avanço da igreja, o avanço do reino. Diz ali, Tiago 5: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Aleluia. A vinda, o retorno do Senhor Jesus está próximo. Se na época dos apóstolos eles diziam que a vinda do Senhor era a última hora, estava na última hora, agora, passados mais de 2000 anos, nós nos aproximamos muito rapidamente do retorno bendito do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar satisfeitos com o crescimento que o Senhor achar por bem. Devemos ser fiéis ao seu chamado nas nossas vidas, enquanto aguardamos o soberano e maravilhoso retorno do nosso amado Salvador. E por falar no retorno, é assim que essa parábola encerra, no último versículo dela, no versículo 28, Marcos 4, 28. Marcos 4, 28, é o último versículo do texto que nós lemos para a reflexão desta noite. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que significa isso? A linguagem aqui é escatológica, ela diz respeito ao julgamento final, ao grande juízo. O passar da foice ao final da colheita se encontra na profecia de Joel, conforme lemos em Joel 3, 11 a 14. Joel 3, 11 a 14, a imagem que Jesus usa da foice e da colheita, repito, está inserida no contexto
de Joel 3, 11 a 14. Lá nós lemos: venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faz descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. É nesse contexto, é essa imagem que Jesus utiliza. O apóstolo João faz alusão ao texto de Joel em Apocalipse 14, Apocalipse 14, 14 em diante. O apóstolo João faz uma alusão aí a esse texto de Joel, no livro de Apocalipse, capítulo 14, do 14 ao 20. Olha que texto interessante. Diz ali João: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice. Olha aí a descrição da colheita dos santos, a colheita daqueles que têm o reino de Deus no seu coração. Do 15 em diante: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colheita. Isso aqui são os santos, a reunião dos santos. 16: assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Isso aqui é a reunião dos santos, daqueles que pertencem ao reino de Deus. Mas aí do 17 em diante, nós vamos ver o ajuntamento dos ímpios, os ajuntamentos daqueles que recusaram o evangelho. Em diante, Apocalipse 14, 17 em diante: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Correu o sangue do lagar, chegando à distância de 300 quilômetros. Isso aqui é um retrato da ira de Deus, aqueles que desprezam o evangelho de Cristo, aqueles que não querem o reino de Deus no seu coração, aqueles que zombam e não querem receber a Cristo como seu rei, como seu Senhor. Tanto a profecia de Joel que nós lemos, como o Apocalipse de João fala sobre o julgamento deste mundo. O primeiro julgamento, a reunião dos santos, a primeira colheita, e a segunda, a reunião dos ímpios. Porém, a ênfase das palavras de Jesus nesta parábola da semente é que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo haverá um grande crescimento do reino de Deus e consequentemente a salvação de grande multidão. Imaginemos quantas pessoas já têm sido salvas desde que Jesus retornou à sua glória até hoje. Mais de 2000 anos. Sem dúvida, um número incontável de pessoas tem vindo para o reino de Deus, tem passado a ser parte do reino de Deus. Hoje é nosso dever continuar semeando a palavra, pregando o evangelho do reino, sabendo que a obra é feita de uma maneira misteriosa pelo próprio Deus.
O mesmo comando dado por Jesus permanece importante. As últimas palavras de Jesus foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E você que me ouve, você já depositou a sua confiança em Jesus? Você crê em Jesus? Você já o admitiu como Senhor do seu coração? Você já é súdito do reino? O comando para pregar o evangelho não é só para pastor, para missionário, para pregadores, é para todos nós, pois através da pregação do evangelho, através da semente lançada sobre a terra, a gente avança e prospera. Que Deus nos use nesse tempo de mídias sociais para lançar a semente da palavra, em nome de Jesus. Amém.